Fala galera, e aí, beleza? Rafael Abrantes aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade à modelagem da casa Casulo. Então, no último vídeo a gente tinha modelado o piso do deck aqui de fora de casa, né? Então esse piso aqui que tá amadeirado. O objetivo do vídeo de hoje é a gente modelar as paredes dessa casa e também a laje de cobertura. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal, na planta de piso da casa, certo? E com a estrutura de arame já ativada, a gente consegue perceber aqui, ó, eu consigo visualizar quais são os limites da minha parede. São esses limites cinzas aqui, tá? Mas antes da gente começar a modelar pelas paredes, eu vou modelar pela laje da coberta, que vai ser muito parecido com a modelagem dos pisos que a gente já fez, tá? Então eu já vou pegar um que eu tenha modelado e vou apenas alterar a camada de acabamento, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui na planta de piso da coberta, certo? A gente vê que não tem nada por enquanto. Por que está acontecendo? Porque simplesmente eu não estou conseguindo visualizar quais são as bases que estão lá embaixo. A minha vista não consegue alcançar os desenhos que estão lá embaixo. Como é que eu vou fazer para modificar isso aqui? Eu vou vir aqui em faixa da vista, editar, certo? E eu vou colocar aqui, ó, a profundidade da vista, onde tem um nível associado de coberta, eu vou colocar em ilimitada e eu vou clicar em aplicar e OK. Agora sim, eu consigo ver aqui a minha visualização dos meus níveis lá embaixo, beleza? Do meu desenho lá embaixo. Esse elemento aqui é o piso da minha casa e esse daqui é o piso do deck, beleza? A laje da minha coberta, ela vai ocupar exatamente o mesmo limite que o piso aqui da minha casa, certo? Então, já aqui com a planta de coberta aberta, né, o nível da coberta aberta, eu vou vir aqui em piso e a partir desse piso aqui, RHQ piso deck amadeirado casa, eu vou editar o tipo, vou duplicar, certo? E vou chamá-lo de deixa eu ver aqui, laje cobertura, de repente, laje cobertura, e vou dar um OK, beleza? Eu vou editar aqui a estrutura e a única coisa que eu vou trocar aqui é o acabamento. Nesse caso aqui estava amadeirado, eu vou colocar aqui um material de impermeabilização ou qualquer outro material que de repente você queira colocar, tá? Então eu vou selecionar aqui nos 3 pontinhos, vai abrir aqui o navegador de materiais e eu posso pesquisar aqui por impermeabilização, tá aqui embaixo, ó. Se o seu não tiver dessa forma, ele pode estar recolhido, tá? Então você pode clicar aqui nessas setinhas, escolher esse material de impermeabilização e lembre de jogar ele para cima para que você consiga utilizá-lo. Nessa setinha aqui, adiciona material ao documento, vou utilizar a aparência de renderização e vou clicar em OK. Veja que a achura dele também já foi atualizada. Você poderia utilizar outro material se você quisesse. Inclusive lá na apresentação do projeto, se eu não me engano, esse acabamento aqui estava como seixo rolado, mas enfim, isso vai ser indiferente. Você pode escolher qualquer um. OK, aqui minha espessura vai continuar 10 centímetros, beleza. Vou dar mais uma vez OK e já entro aqui no modo de edição para desenhar a laje da minha cobertura, tá? Então, como é uma laje de forma regular, vou desenhar aqui por meio de um retângulo e me certificar que eu estou desenhando no nível da coberta e a altura de deslocamento 0. É isso mesmo que eu quero. Então, retângulo selecionado, vou desenhar daqui até aqui, vou dar um ESC mais uma vez e vou confirmar para conferir lá no 3D como é que ficou essa minha laje. Vou clicar fora e tá aí. Então, bem simples, né, de ser feito da mesma forma que a gente fez a laje dos pisos anteriores. Tá aqui minha laje, é isso mesmo que eu quero. Bom, então tá resolvido aqui pra gente o que é referente a lajes e pisos. Dessa forma a gente já pode passar para as paredes. Vou fechar aqui essa aba da coberta. Só para ensinar um comando novo aí, a gente pode fechar todas as abas que a gente não está utilizando clicando aqui, ó. Então, fechar vistas inativas. Então, como a minha vista ativa aqui é a vista 3D, eu posso clicar aqui, ó, que ele vai fechar todas as outras que eu não tiver utilizando, certo? Vou abrir aqui a planta de piso da casa.
Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz para criar as paredes? A gente tem uma ferramenta aqui na aba de arquitetura de parede. Se eu posicionar o mouse em cima, a tecla de atalho vai ser WA, que vem de Wall, e eu vou clicar nela. Aqui o Revit ele já me dá vários tipos de parede nativamente. Não vão ser tão interessantes para a gente vai criar a nossa própria parede. Então eu vou pegar esse modelo genérico de 200 mm, que já está aqui. Eu vou editar tipo e vou duplicar. Vou colocar RHQ, underline. Vou colocar a espessura dela primeiro, tá? Vou colocar aqui 15 centímetros e vou colocar assim, paredes mesmo, né? Só a gente não vai ter tantas. Vou colocar paredes casa, beleza, ok. E aí também vou editar a estrutura aqui da minha parede. Ela tá vindo com uma camada única de 20 centímetros. Vou ter essa parede aqui com 15 centímetros acabada. Então, inicialmente aqui eu vou utilizar um tijolo de 9 centímetros como estrutura, tá? 0,09, vou digitar Enter, vou só mudar aqui para a visualização não aparecer em corte, mas sim em planta, que eu acho mais fácil da gente visualizar. E vou trocar já esse material aqui, vou procurar por tijolo. Aqui a gente já tem a opção de tijolo comum ou outros aqui que você queira escolher. Antes de escolher, você pode clicar aqui em aparência, ó, e já tem uma prévia de visualização aqui de cada um dos modelos. Ó. Posso até estender um pouquinho mais, ó. E antes de selecionar, você já pode ver se aquele material ele lhe interessa ou não. Ó. Tijolo oco, de repente, ó. Esse tijolo oco aqui pode ser uma boa opção, vou usar ele. Vou jogar ele aqui para cima, adicionar material ao documento, utilizar a aparência de renderização e vou clicar em OK. Beleza, veja que ele já mudou aqui, inclusive, a achura para esse tom de marrom. Vou inserir uma nova camada, certo? Então vou jogar essa camada aqui para cima, então vou clicar aqui em acima, vou mudar a função dela porque ela não é mais estrutura, vou colocar ela como substrato e vou colocar a espessura dela de 2 centímetros. Aqui em material eu vou procurar por concreto e vou utilizar esse concreto faixa de areia barra cimento, que é aquela história que é como se fosse uma argamassa, digamos assim, tá? Então já está considerado aí chapisco, embolso, reboco, enfim. E vou clicar em OK. E vou adicionar mais uma camada também, só que agora de acabamento, de 1 centímetro. 1 centímetro, beleza. E vou escolher também um material que pode ser uma pintura, tá? Então vamos procurar aqui por pintura para ver o que é que vai ter. Eu acho que nenhuma dessas vai ser satisfatória. A gente pode usar essa daqui por enquanto, qualquer coisa a gente muda. Então vou jogar ela para cima, vou marcar, vou utilizar a aparência de renderização e vou clicar em OK. Beleza, estão criadas aí as minhas camadas de cima, tá totalizando 12 centímetros de espessura, já estou vendo aqui em espessura total, e eu vou copiar essas mesmas camadas, só que para baixo agora, tá? Então vou inserir aqui, ó, jogar para baixo, vou mudar aqui para substrato, colocar aqui 2 centímetros, 0,2, e aqui mais uma vez abaixo eu vou colocar também acabamento, vou colocar aqui 1 centímetro. Beleza. E aí, para que você não vá procurar o material de novo, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente clicar aqui, ó, copiar, Ctrl C, e colar ele aqui, ó, Ctrl V. Beleza. Mesma coisa para esse. Então eu vou copiar esse material e colar ele aqui. Bem mais fácil, né? Escolhendo essa opção aqui de exterior, que ele vai fazer esse acabamento aqui, ó, essa virada nas extremidades, como o próprio nome já diz. E aí, beleza, minha parede ela já está criada. Aqui a gente consegue ver a espessura final dela de 15 centímetros e eu vou clicar em OK para finalizar. OK mais uma vez. E ela já está selecionada para que eu possa desenhar. Então vamos lá. Vou lá em arquitetura, parede, né? E já entro aqui no modo de edição. Então aqui eu vou escolher que a minha parede ela vai crescer para cima, né, em altura. Eu vou escolher daqui a pouco se ela vai estar conectada ou não. Deixa eu explicar primeiro isso aqui. Se ela não tiver conectada, vinculada, você pode escolher a altura dela, certo? E eu gosto de desenhar ela não pela linha central da parede, mas por alguma face de acabamento, ou externa ou interna, tanto faz. Se for errado, a gente pode corrigir com a barra de espaço.
desenhar em KD para que ela não perca a continuidade toda vez que eu vou clicando. Deslocamento 0 para que ela crie a parede no ponto onde eu estou clicando. E basicamente isso, certo? Aqui a gente pode ver algumas restrições também, né? Então a gente vai começar desenhando no nível da casa, no deslocamento 0, e aqui na restrição superior eu vou dizer que essa minha parede ela está conectada com o nível da coberta, beleza? Então aqui eu vou selecionar a coberta, ó, e ele já me dá aqui a altura de 3,5, que é até ela topar lá no nível da minha coberta. Beleza? Então tá tudo configurado aqui, a gente já pode começar a desenhar. Vou começar por aqui, ó. Então vou dar o primeiro clique, veja que ela começou a desenhar na face errada, eu vou corrigir isso teclando barra de espaço, e eu simplesmente vou lá desenhando todo o meu contorno da parede. Já peguei errado aqui, ó, vou corrigir. Deixa eu tentar começar por esse outro lado aqui, ó, de repente fica até mais fácil esse ponto aqui, ó. Porque tem essa esquadria aqui, ela acaba tendo um acabamentozinho que ele passa. Eu vou pegar por aqui, ó. Vou vir até aqui e vou subir até aqui, ó. Esse vai ser a primeira parede que a gente vai ter. Depois eu vou fechar essa aqui desse outro lado. Vou pegar por aqui, ó. Barra de espaço para ela inverter. E vou até aqui, ó. Veja que a união já foi feita, já tenho minhas primeiras paredes, vamos ver lá no 3D, e olha só, ela tá nivelada com a minha coberta, ó. Ela tá no mesmo nível porque eu vinculei lá com a anexada superior com o nível da coberta, beleza? Então tá aqui minhas paredes, não tem grandes mistérios, certo? A gente vai precisar fazer só alguns pequenos ajustes, tá? Então aqui em cima eu queria que essa minha parede ela passasse um pouquinho, ela gerasse uma pequena platibanda em relação à minha cobertura. Como é que eu posso fazer isso? Então eu posso selecionar essa parede e em deslocamento superior eu posso colocar um valor positivo de repente aqui de 15 centímetros e veja, ó, que ela subiu um pouquinho. Vou fazer isso para as demais paredes também. Posso clicar nessa primeira, segurando o Ctrl, clico nessa outra e coloco também aqui o mesmo valor de 15 centímetros. Tiro o mouse para confirmar e veja que minha platibanda ela foi criada, ok? A gente também pode fazer um ajustezinho aqui na base, ó, porque como ela foi criada no nível da casa, eu quero que essa minha parede ela desça, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, mas ela tá meio que flutuando, ó, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou selecionar todas também segurando o Ctrl, certo? E aqui no deslocamento da base eu vou colocar um deslocamento negativo. Eu vou colocar um deslocamento aqui de menos 15 centímetros. Menos 0,15, ó, certo? E aí a minha parede, ó, vou clicar, apertar em ESC aqui, ó, ela já desceu aqui, ó, e aí sim, depois a gente arruma o terreno, tá? Aí sim ela já conseguiu incrustar ali no solo, beleza? Então, minha primeira parede, ela já foi finalizada. A outra parede que vai ficar faltando a gente fazer vai ser essa empena cega aqui, que lá no modelo que foi apresentado é uma empena de pedra. E aí você pode escolher também qual é o modelo de pedra que você mais gostar, ou se você preferir outro revestimento não tem problema, beleza? Vou só conferir aqui qual é a espessura dela. Ela tem 20 centímetros, essas internas aqui tinham 15. Então o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui na ferramenta de parede, vou editar tipo, vou duplicar essa existente, vou colocar aqui, ó, que vai ser agora uma parede de 20 centímetros e essa daqui vai ser, vou colocar em pena de fundo, pode ser assim, e vou editar a estrutura dela, certo? Então, como tá faltando 5 centímetros aqui para chegar nos 20, eu posso alterar diretamente aqui na camada de estrutura. É como se eu estivesse utilizando um tijolo de repente de 14 agora, que esse tijolo inclusive ele existe, tá? Eu vou clicar aqui, ó, dar um OK, um Enter, e veja que ele agora alterou aqui para 20 centímetros, e aí eu posso alterar apenas o acabamento. Vamos ver aqui o que é que o Rafter sugere de pedra. Procurar aqui por pedra. Se nenhuma for interessante, a gente pode criar uma. Aqui é mais a parte de concreto, ó. Vou até deixar marcado aqui em aparência, para ficar fácil da gente ver, ó, que voltar para a aba de aparência. Pedra azul, será? Essa não, né?
Deixa eu ver, pedra bruta. Essa tá legal. Essa daqui tá parecida com o que a gente utilizou lá na apresentação do projeto. Então eu vou utilizar essa daqui. Vou adicionar o material. Vou utilizar a aparência de renderização e ok. Beleza? Eu vou copiar ela aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou clicar em ok. Ok mais uma vez. E ela tá aí pronta para ser desenhada, certo? Eu não vou querer que ela tenha restrição no nível da coberta, então eu vou colocar não conectado, já para a gente aprender como é que isso aí funciona, e vou colocar uma altura desconectada dela de 5,5, certo? Então ela vai ter uma altura aí em relação ao nível da casa, a base da casa, de 5,5. Vou clicar aqui nesse primeiro ponto. Agora eu já peguei o ponto certo, poderia trocar em barra de espaço e vou desenhar ela até o final. Só um detalhe importante, pessoal, vou dar um ESC aqui, mais um. É interessante que eu passe por cima aqui das minhas esquadrias, tá? Porque quando a gente for inserir as esquadrias futuramente, ela vai precisar da parede, do elemento hospedeiro, certo? Então pode passar por cima aí das nossas esquadrias. E aí eu vou olhar lá no meu 3D como é que ela foi criada. Beleza. Olha ela aí, ó. Tranquilo, né? Então pronto, já foi cravada, inclusive aqui no terreno. Então vai ficar faltando as paredes aqui do limite da caixa d'água e as paredes internas. Vamos começar lá pelas paredes internas, certo? As paredes internas são no mesmo material dessa que a gente já criou. O que é que eu posso fazer para não ter que procurar lá na aba de paredes? Eu posso criar um elemento similar, qualquer elemento que seja da mesma tipologia do que eu já criei. Então eu vou selecionar essa parede aqui, ó, e vou digitar CS no teclado, que é o atalho para a gente criar uma parede similar. Então veja que agora, ó, já mudou aqui para mim, que eu vou desenhar com essa mesma parede, beleza? Então eu vou tirar aqui o deslocamento da base, eu quero desenhar ela a partir do nível da casa, certo? E também vou tirar aqui o deslocamento superior. Eu não quero deslocamento superior, mas eu quero que ela esteja anexada à minha planta de coberta, certo? Pois muito bem. Então eu vou clicar aqui na primeira parede, ó, desenhou do lado errado, eu vou clicar, vou apertar a barra de espaço e ó, passo por cima da minha porta. Então vou trazer minha primeira parede até aqui, a outra vou pegar a partir desse ponto, beleza? E aqui, ó, barra de espaço até aqui, e aqui tem mais uma, que é a parede aí, que vai dividir aqui com a minha cozinha. Aqui ele não emendou, deixa eu ver, foi o que aconteceu. Pode deixar assim, não tem problema. Beleza, vamos dar uma olhada lá no 3D. E ó, percebam aí, pessoal, que aqui a gente tem as nossas paredes, elas estão furando a laje, tá? Como é que a gente pode fazer para resolver essa situação? Como a minha laje tem 10 centímetros de espessura, eu vou atribuir um deslocamento negativo da restrição superior para que esse topo dessas paredes elas desçam, certo? Então eu posso selecioná-las por aqui, ó, seguro o Ctrl para pegar todas essas paredes, volto lá no 3D, veja que ela já está selecionada, e aqui em deslocamento superior eu vou colocar menos 0,1, e agora sim as minhas paredes elas estão anexadas pelo fundo da laje, certo? Como é que eu posso conferir isso? Eu posso ocultar temporariamente essa parede aqui para que eu consiga ver o que é que tem dentro da casa. Então posso clicar aqui e digitar HH, veja que apareceu aqui ocultar, isolar temporários, e veja que minha parede, ó, elas estão lá no fundo da laje, ó. E aí para voltar o elemento, vou digitar HR e aí ele volta para minha visualização. Para que a gente desenhe agora por fim essa parte aqui da mureta da caixa d'água, eu vou colocar na planta de coberta, certo? E aqui eu vou selecionar estrutura de arame e eu vou aproveitar a continuidade dessas paredes aqui, ó, certo? Então eu vou utilizar o mesmo tipo de parede, então vou digitar CS, tá? Vejam que ó, aqui eu tô na planta de coberta, eu vou desenhar a partir da planta de coberta e eu não vou colocar nenhuma restrição, não conectado, e vou colocar ela aqui com 1,5 de altura. Vamos testar, qualquer coisa a gente baixa aí essa altura. Então vou pegar aqui esse alinhamento, ó, vou posicionar meu mouse mais ou menos aqui. Aqui não tá dando, daqui a pouco eu posso mostrar como é que a gente pode ajustar isso, ó. Por enquanto eu vou fazer até aqui e até aqui também, ó. Veja que minhas paredes elas ficaram desalinhadas. Eu vou clicar ESC, ó, tá? O que é que eu posso fazer aqui para alinhar? Eu digito AL, vou pegar a referência dessa parede
e vou alinhar por essa daqui, ó. Ok, mesma coisa eu vou fazer com essa. Então, a L, pego a referência da parede onde será alinhada e a parede que está sendo alinhada. E agora sim, eu tenho a minha parede da coberta. Vou até olhar lá no 3D, ó. Ela já foi desenhada, ó. Tá aí as minhas paredes prontas, tanto a parede de fundo quanto as paredes internas, as paredes da caixa d'água, e é isso aí. Bom, galera, então no vídeo de hoje é isso. A gente aprendeu aí como é que manipula e cria as paredes, e a laje da cobertura a gente já tinha aprendido lá criando os pisos. E no próximo vídeo a gente vai aprender como faz a inserção das esquadrias, beleza? Então, se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos, que isso ajuda demais o canal a crescer. Acompanhe nos próximos vídeos e a gente se vê até a próxima. Valeu!